Povo missioneiro, o portal Rádio Cidade S.A., hoje num trabalho externo, aqui na histórica Praça da Matriz, hoje também conhecido como Centro Histórico, onde grandes eventos acontecem, e aonde há 390 anos atrás, índios, padres, realizavam grandes eventos religiosos, festivos, esportivos, educacionais, enfim, um lugar que tem um lugar de destaque na nossa história, na história da humanidade. E hoje nós vamos falar com o diretor, coordenador, mentor, um dos mentores internacional da questão das missões, que recentemente esteve em Madrid, num grande trabalho de importância para a nossa região. Professor José Roberto de Oliveira, que além de professor, é escritor, é empresário, um estudioso e que internacionalmente está participando deste grande trabalho pró-desenvolvimento das missões, do projeto turístico missioneiro. José Roberto, há pouco tempo atrás, aí na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, parece que até representantes da Bolívia, do Brasil, estiveram reunidos e um novo momento deste processo das missões surgiu. O que é que tu tem de novidade para nos trazer? Bom, Saragoso, a partir de novembro agora, os representantes brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, também junto com a Bolívia, firmaram um documento. São representantes dos governadores, os prefeitos daqui da região estiveram praticamente todos juntos nesse grande evento que ocorreu em Encarnação. E a partir dali eu diria que surgiu esse novo momento de união e de integração, onde se firmou a decisão de que iríamos já lançar esse produto turístico internacional nosso, chamado Ruta Jesuítica, em Madrid. E efetivamente a partir dali começamos a trabalhar para isso e estivemos então agora, nesse mês, né, do dia 18 até o dia 22, ocorreu a Feira de Madrid. Uma feira extremamente importante. Qual era a importância da presença missioneira na Feira de Madrid? Primeiro, a Espanha tem como principal realização no território brasileiro as missões. Então, nós mesmos não temos consciência disso aqui, né? Então, foi extremamente importante a nossa presença lá. A imprensa espanhola, a imprensa mundial, eu diria, por exemplo, a própria France Express, que é uma grande empresa que produz notícias no mundo, estava junto conosco e acabou remetendo uma matéria para todo mundo sobre esse tema, né? E a partir dali os outros jornalistas viram aquilo, né? Então, e aonde o que acontece? É exatamente isso, quer dizer, é a presença espanhola dentro do território brasileiro. É claro que na Argentina, no Uruguai, Paraguai, Bolívia, a presença espanhola ficou natural até pela língua, mas aqui do lado brasileiro a gente sempre imagina um Brasil luso, português, e na verdade toda essa experiência, nós aqui nas missões, até 1828 fomos espanhóis aqui. Então veja que isso é fundamental para compreender esse processo todo. Bom, na feira então, teve várias coisas. A primeira e muito importante foi o lançamento da Ruta Internacional com a presença dos ministros de todos os países, o Max Beltrão, nosso ministro, o Vinícius Lumers, presidente da Embratur, os ministros da Argentina, o Gustavo Santos, a Marcela, ministra do Paraguai, a ministra do Uruguai, o pessoal da Bolívia, ou seja, o conjunto todo das pessoas que estiveram lá. Então foi muito importante para o lançamento esse internacional. Outro lançamento importante, o Caminho das Missões, a partir de setembro desse ano, virá no caminho a pé de 710 quilômetros, saindo de São Inácio do Iguaçu, que é a primeira redução de 1609, seguindo por todas as reduções do lado paraguaio,
entrando por São Inácio na Argentina, vindo até São Javier, passa por Porto Xavier e vem até Santo Ângelo, 710 quilômetros. O lançamento já está acertado com a presença dos ministros do Mercosul. Há inclusive uma iluminação de que o Papa Francisco irá abençoar o caminho, que será algo daí, algo arrepiante só em pensar nisso, né? Sim, então, ele que é um Papa missioneiro, o primeiro Papa jesuíta da história da humanidade. Perfeito. Quando teremos outro? Temos que aproveitar. Exatamente, então isso tudo está sendo bem construído. Bom, então o lançamento também, já a ideia do caminho das missões, esse grande caminho, obviamente hoje já temos o caminho de 14 dias, 3 dias aqui no território brasileiro, de São Borja para cá, né? Então tudo isso foi demonstrado lá. A presença importante, obviamente, da Fundação Missões, da MM que esteve junto, né? Tanto a diretora Rosane como o prefeito Junaro, que também é da MM. Bom, então a presença de nós três lá na feira, um movimento muito grande, a quantidade, eu tive como privado, já como sócio do Caminho das Missões, da operadora receptiva brasileira. Então isso tudo fez com que um conjunto muito grande de contatos, que agora estão pedindo os preços, que estão pedindo tarifários, né? Eu diria que nós estamos vivendo um grande momento. Agora, é preciso o quê? Mais do que estas pessoas que tradicionalmente, né, você lembra bem, desde 93 a gente está nessa lida, né? Acho que nós estamos nesta lida há 390 anos atrás, só voltamos, né? Isso, eu tenho absoluta certeza disso, né? Tem um grupo de pessoas que está aí na peleia já nesse retorno, né? Bom, mas todavia, então, é um grande momento nosso, mas é preciso que a comunidade, que o comércio local, o comércio no mundo turístico fica com 70% do dinheiro gasto pelo turista, ou seja, é no comércio que as coisas acontecem, que o turista gasta, né? A hotelaria, a gastronomia fica com cerca de 30% do dinheiro gasto pelo turista, o restante fica no comércio. Então é fundamental que a ACI, que CDL, que Sindilojas, que esse grupo de empresários todos entrem conosco nessa luta, né? Hoje é fundamental que a comunidade, que os professores se apaixonem pelo tema missioneiro, né? Nós temos uma das histórias mais lindas, né, da humanidade. Esta semana que vem agora, para nós aqui, é uma semana de pensar, né? Dia 7 é o dia da morte de Sepete Araju. Dia 10 é a morte dos 1.500 dos líderes, dos caciques nossos, que foram mortos na Batalha de Caiboaté, tristemente mortos naquela batalha. Ou seja, é um grande momento histórico, é um grande momento turístico. Nós temos que gerar emprego, renda, né, que é o sentido de tudo isso que a gente está fazendo há tantos anos. Agora, é preciso que a comunidade queira isso. Nós temos que saber, né, José Roberto, quem somos, da onde viemos e o que queremos para o futuro, o que queremos vislumbrar do nosso destino. E povo que sem memória, sem história, é o povo perdido, que pode perder até a liberdade. A escola missioneira aqui, o currículo das escolas tinha que ter cadeira para mostrar para a juventude, para os estudantes, essa rica história, esse potencial econômico que está aí para ser explorado. Juazeiro do Norte tem o padrinho Padre Cícero lá, e uma estátua. Eles botam em torno de 2 milhões de pessoas por ano numa pequena cidadezinha, e cada casa é um comércio. E aqui nós temos os 3 mártires do Caró. 3, não é 1. E daí? Como é que fica isso, né? Mas fica porque essa é a grande questão. A sociedade, o povo, né? Por exemplo, quem está na direção das prefeituras de toda a região tem que ser o líder desse processo. Então é um momento que nós temos que ter consciência desses potenciais todos e muitos outros potenciais que nós temos. A história missioneira, ela encantou o mundo por Voltaire, por Montesquieu e tantos outros escritores, né? Por exemplo, os próprios jesuítas na Europa chamaram o que aconteceu aqui de a realização ideal do cristianismo, né? Então, essas coisas que encantam os outros, por exemplo, quando a gente disse isso na folheteria que foi exposta lá, né? Uma folheteria especial que nós fizemos para Madrid, né? Então, isso tudo que encanta o mundo tem que encantar a nós mesmos aqui, porque o grande problema nosso também é que nós também estamos longe dos processos. As nossas pessoas daqui, por singelas muitas vezes, não viajam,
não conhecem as grandes temáticas mundiais, e nós somos detentores da melhor história do cristianismo dos últimos 410 anos da história mundial. Sabe, José Roberto? Então é fundamental que o povo daqui compreenda isso, que, como tu disseste bem, que a escola aprofunde essa temática interdisciplinarmente. Eu nem diria assim que precisa, digamos, de uma especialidade, né? Por exemplo, a matemática, no português, na história convencional, na geografia, compreender essa história toda que nós temos e, acima de tudo, gerar emprego e gerar renda para a nossa gente, que é o que é mais necessário. Sabe, José Roberto, numa pesquisa recente que realizou Dilson Pinheiro Machado, na assessoria na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com a minha participação, encontramos rapidamente, não aprofundamos o estudo, rapidamente, mais de 300 teses, doutorados, mestrados no mundo inteiro sobre as missões. Obras que não são conhecidas aqui e que, se nós reuníssemos esses trabalhos, estudantes de Portugal, da Alemanha, da França, da Espanha, enfim, estudantes de história, ciências sociais, ciências políticas, estudantes das mais variadas áreas, e convidasse para vir às missões fazer doutorado, teria que ter aqui mestrado, especialização, aulas de campo, e misturar com eventos, grandes eventos, isso aqui não iria comportar o número de estudantes do mundo, artistas, religiosos. O potencial está aí, falta engrenar isso que você está fazendo com a participação de tantos aí, né? Assim, é um grande momento. O Ministério do Turismo, a Embratur, os escritórios da Embratur, que estão nos vários lugares do mundo, as embaixadas se colocaram à disposição, uma embaixada na Espanha, né? Nós tivemos com o embaixador. Estamos vivendo um outro grande momento. As candidaturas, por exemplo, na Organização Mundial do Turismo, agora aparece uma candidatura brasileira que poderá ser o presidente da Organização Mundial do Turismo. Então, e amigo nosso, Favila é um amigo do coração. Então, veja, é um grande momento que nós vivemos. Agora, todavia, de nada adianta isso se a sociedade local não quer que as coisas andem. Trazer os milhões de pessoas que você diz é completamente possível a qualquer instante, desde que nós queiramos isto. Então, não adianta pensar que meia dúzia de pessoas vão fazer o milagre. O milagre será feito pela união. Já dizia o relatório dos padres jesuítas na Guerra Guaranítica, dizia o seguinte: pelo amor de Deus, se unam. Não briguem entre si, se unam, porque o grande inimigo é o externo, não é dentro da casa. Então é um grande momento de nos unirmos para que as coisas aconteçam. A união, o somatório de esforços dentro do espírito da fraternidade, da solidariedade, da iniciativa pública, o homem público, o vereador, o prefeito, o secretário municipal, os assessores, enfim, estão ali por delegação do povo para pensar justamente estas coisas que nós estamos dizendo aqui, que vêm em benefício da qualidade de vida da população e das pessoas. Tem que estar ao lado dos empresários que precisam crescer economicamente para que se tenha desenvolvimento, tem que se ter divisas. Isso tem que estar unido, a iniciativa pública, a iniciativa privada, o educador, enfim, as associações, a sociedade civil organizada e a população. Mas tem que criar um projeto, um trabalho junto à comunidade, um trabalho permanente de conscientização do que representa tudo isso. Saragoso, essas coisas todas acontecem pelo planejamento. Planejamento, falou certo, isso aí. Se você não tem planejamento, sabendo onde você quer chegar, digamos, se o foco for geração de emprego e de renda, né? Para encerrar, vou dizer algo assim: a curto e médio prazo, não há outra solução para Santo Ângelo e para a região das Missões que não seja o turismo. A indústria tão sonhada que nós temos, ela não acontece a curto e médio prazo. A indústria, ela acontece a longo prazo, com grandes planejamentos financeiros, né? A agroindústria de poder,
de força, né? Ela é extremamente importante, um dia será importante, mas não acontece a curto e médio prazo, né? A curto e médio prazo nós temos o turismo, que pode gerar emprego e renda. Nós podemos trazer milhares, milhões de pessoas para cá, desde que nós como sociedade queiramos. A união é fundamental para isso. José Roberto, eu lendo matéria a respeito desse trabalho que vocês fizeram em Madrid e outros tantos que vocês permanentemente estão trabalhando nisso, eu olhei uma frase lá que me chamou muita atenção, que é em relação a um banco internacional que estaria disponibilizando milhões de dólares aí para o projeto. Agora, quem não tiver projeto para entrar no grande projeto não vai levar nada. A verdade é que desde 1994 nós temos firmado no Mercosul um conjunto de documentos, né? Esses documentos do Mercosul dizem que nós temos as seguintes obras: acessos a São João e São Lourenço, a internacionalização do aeroporto de Santo Ângelo, né? Centros de informação e atendimento ao turista em todas as cidades, a ponte internacional Porto Xavier-San Javier, né? Ou seja, é um conjunto de obras que do lado de cá está já estipulado e que, graças a Deus, o técnico, que é o Francisco, um técnico de Madrid, que é o contratado do BID para essa questão, nos visitou na feira, porque eu consegui o contato dele e ele nos visitou lá. Então, o valor que está estabelecido para os 5 países são de 100 milhões de dólares, isento das dívidas dos países. Esse trabalho está sendo estabelecido já. E o que nós temos, então? Estamos num momento econômico, social, financeiro, diria assim, porque veja que coisa rara, o Banco Interamericano de Desenvolvimento oferecendo esses valores para nós realizarmos grandes obras. Então é um grande momento. Agora, repito aquilo que eu disse antes, é preciso que a sociedade queira que isso aconteça. Já conversei sobre esse assunto com o prefeito Jacques Barbosa, com o vice-prefeito Bruno Hesse, com a Secretaria do Planejamento, que é para mim a alma da prefeitura. O espírito da prefeitura é a fazenda e o planejamento, né? As demais secretarias dão mais extrema importância, mas se não tiver fazenda e planejamento, não tem como tocar nada, né? Conversando com os secretários municipais e com a imprensa, que eu converso muito, com o deputado missioneiro Eduardo Loureiro, surgiu a ideia, José Roberto, que você está participando também dessa ideia, de fazermos uma grande audiência pública aqui na região, no máximo no mês de abril, para reunir forças, a iniciativa privada, a iniciativa pública, prefeitos, vereadores, secretários de turismo, trazer os ministros, enfim, fazer um grande evento através da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado, cujo presidente é o deputado aqui da região, Eduardo Loureiro. Você está engajado nesse trabalho também, né? Fazer uma grande audiência pública em abril. É fundamental que nós tenhamos agora, a partir de agora, produtos de união. É como criar uma panela para fazer, digamos, uma boa sopa e que dê um caldo bom, né? Então, esta atividade que está prevista, ela é fundamental, né? E que o conjunto esteja presente e que diga o que quer, né? Nós precisamos, por exemplo, das associações comerciais, dos CDLs, dos Sindilojas, né? Dos sindicatos dos trabalhadores rurais, né? Essa produção toda possível, nós temos que encontrar quem consuma isso, né? Então, é fundamental a união. Então, por que o turismo é importante? Porque é a ideia de trazer novos consumidores para cá. Em vez de Santo Ângelo ter seus 70 e tantos mil consumidores, você passa a ter um acréscimo no número de consumidores anualmente, que sejam 100 mil, 200 mil, 300 mil novos consumidores, e isso obviamente faz com que todo o setor econômico e social se movimente, gerando riqueza. Então o turismo permite isso, coisas que outros setores da sociedade não pensam sobre essa temática. Agora, no mundo agropastoril, qual é a grande dificuldade? Que nós continuamos pensando como agropastoril. Nós não conseguimos dar o salto para a área dos serviços.
a Europa, o mundo todo, já há mais de 100 anos deram esse salto. Nós continuamos pensando como agricultores, né? Não que isso seja ruim, mas a verdade é que nós precisamos dar um salto em termos de modernidade, em termos de odiernidade, que é o que está acontecendo no mundo. Os países que se desenvolveram, as regiões do mundo que se desenvolveram, elas deram um grande salto a partir dos serviços. Um dos problemas que temos no turismo, resposta rapidinha que está encerrando o nosso tempo. Um grande problema que nós temos é que os turistas que vêm para cá não têm muito apelo para permanecer aqui. Eu disse já várias vezes que nós temos que envolver a Fundimisa, que resgatou a fundição do ferro e do aço, que nós somos pioneiros, os missioneiros começaram com isso na América Latina, tem que se inserir no turismo, tem que ser visitada a Fundimisa com esse viés. A vinícola Fim e resgatou a produção do vinho, que o primeiro vinho gaúcho é o vinho missioneiro. Enfim, nós temos que ter atrativos, os mais variados, para que o turista chegue e fique, no mínimo, um dia e uma noite em cada um dos 7 povos, ou das principais cidades dos 7 povos, no mínimo. Pode vir milhões para cá, nós temos o que oferecer para que fiquem aqui. Veja que isto também depende da União. Por quê? Os investimentos novos que nós precisamos, por exemplo, um parque temático missioneiro, né? Vamos dar esse exemplo do parque temático missioneiro, que há muito tempo já se fala aqui. É preciso que investidores locais queiram ganhar dinheiro com isso, né? Tirar o dinheiro, muitas vezes paralisado, numa caderneta de poupança. Nós temos grandes milionários, por exemplo, aqui em Santo Ângelo. Todavia, não se interessam por essas coisas. Por quê? Porque culturalmente não aprenderam sobre uma área econômica que gera muitos milhões. O retorno do turismo em qualquer área onde ele é efetivado é muito superior a 2, 3%, que hoje menos de 0,5%, ou às vezes um pouquinho mais, você consegue nessas aplicações. Então, é um setor que pode gerar riqueza, gerar renda, cada vez menos empregos na indústria e na agricultura. Então, nós precisamos de setores como o turismo que gerem grande quantidade de emprego. E os serviços no mundo hoje é a área que gera emprego e renda. Emprego, renda, riqueza, crescimento econômico, desenvolvimento, melhor qualidade de vida. 1 minuto, mas 1 minuto mesmo, para o senhor dar suas considerações finais. Bom, é um grande momento nosso, é preciso que a região se una, é preciso que as pessoas aqui se unam, né? Só que isso não pode ser um discurso vazio, né? Nós temos que, de fato, mexer com o conjunto da sociedade, que a prefeitura, que o prefeito que se dispõe agora a ser um grande líder nesse processo, né? O mais rápido possível nós precisamos do aeroporto de Santo Ângelo, o mais rápido possível. Nós precisamos que o conjunto da sociedade esteja unida com foco no processo de desenvolvimento a partir dos serviços, turismo, né? E a geração de emprego e renda. Então, o meu pedido final, assim, de que as pessoas se unam, não briguemos uns com os outros, ao contrário, que possamos ter um grande momento de união e de integração na região das Missões. Muito bem, muito obrigado, professor José Roberto Oliveira. O portal Rádio Cidade S.A., em nome do jornalista, diretor Jairo Ferreira, agradece a sua participação e conte sempre com esse modesto veículo de comunicação, mas que nos últimos 40 dias atingiu o fantástico número de acessos de 1.153.000 pessoas assistiram, leram, participaram desse nosso veículo de comunicação que está à disposição deste extraordinário trabalho que vem realizando. Bom, e que a sociedade, que os turistas do Rio Grande do Sul, do Brasil, os que fazem a audição de vocês, que venham para as Missões. Muito obrigado.